Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a LGBTfobia. O Guto que vai trazer a abordagem hoje pra gente. Espero que seja um encontro bem proveitoso, produtivo para todos nós. Guto, pode se apresentar, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, galera. Queria dizer primeiro que é um prazer enorme estar aqui. Esse grupo, eu acho ele super importante, tem tratado temas tão importantes, são crentes, estudando esses temas e discutindo esses temas para trazer para a igreja também. Eu acho isso bem legal. É um prazer estar representando aqui a pauta da LGBTfobia, porque isso precisa ser falado dentro das igrejas urgentemente. Assim, é um sinal que as coisas estão acontecendo e Deus está se movendo para que as coisas melhorem, né, no nosso corpo. Além disso, é a minha primeira vez na vida que eu vou ter uma fala assim sobre sexualidade. Então, Deus me ajude, né, porque é a minha primeira vez. Mas eu estou muito contente. Espero que Deus me use realmente aqui para que crie consciência e que as pessoas se movam a favor da causa anti-LGBTfobia, tanto na igreja quanto na sociedade. Agora, quem sou eu? Eu sou Gutenberg, né, mas me chamam de Guto, né, porque é muito mais fácil. Tenho 19 anos, eu sou cristão luterano do Rio de Janeiro, sou da Igreja Cristã Luterana de Copacabana, Evangélica Luterana de Copacabana. Estudo filosofia na FRJ, estou no terceiro período, que estagnou por causa dessa pandemia, e eu sou gay. Eu escrevo sobre sexualidade e celibato no blog Vivendo em Comunhão, que fala sobre esses assuntos e outros, né? A comunhão, a amizade, falando sobre raça também. Recomendo os textos do Vivendo em Comunhão. A gente traz assuntos bem bacanas, principalmente em relação ao celibato, que é tão silenciado dentro da igreja. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre sexualidade e LGBTfobia. Vou trazer um pouquinho sobre o assunto de sexualidade à tona para vocês entenderem de onde eu venho, quais são os meus pressupostos, do que eu acredito na fé, para ninguém achar que eu sou outra coisa. Então, antes de falar estritamente sobre sexualidade, eu queria fazer um panorama sobre como está a sexualidade, o assunto da sexualidade no Brasil. Queria comentar um pouco sobre o debate de sexualidade dentro da igreja brasileira. Queria dizer que tivemos esses anos, assim, avanços significativos. Aí eu dou destaque para algumas vozes específicas, que seria Andréa Vargas, com a Missão Avalanche, e o Pedro Dutti, que eles têm, eu falo desses dois especificamente porque eles têm posicionamentos muito parecidos, teologicamente. O Pedro Dutti tem uma abordagem mais filosófica, o livro dele é mais filosófico, teológico, não tem uma abordagem pastoral. Mas a Andréa Vargas já vai para o pastoral, para a missão mesmo, que é o propósito dela. E eles dois são avanços significativos para o debate de sexualidade, porque antes era algo imparcial, no sentido de colocar duas pessoas, duas medidas e tal. No caso de sexualidade LGBT, especificamente, né? E hoje, a gente tem, por exemplo, né, muito mais recente, podcast Conflito, eu queria citar aqui justamente para recomendar, porque ele não só fala de sexualidade, mas ele fala de sexualidade em várias perspectivas do debate de sexualidade dentro da teologia, e aí tem vários posicionamentos, não existe só o posicionamento do Pedro e da Andréa, mas existem outras perspectivas, e esse podcast ele é legal porque justamente ele traz à tona essas perspectivas, traz voz a elas para o nosso debate ficar mais rico. E eu vou destacar Puxando Sardinha também, o meu blog, que a gente também tem uma perspectiva um pouco diferente do que se fala hoje com a Andréa Vargas e com o Pedro Dutti. A gente não discorda completamente, mas a gente tem alguns pontos talvez a acrescentar, algumas coisas para dizer, e junto talvez com um conflito em algumas coisas. Então, é isso. Essa é o panorama que eu tenho. Existe o Êxodo do Brasil, que hoje ela é presidente. Aí teria uma perspectiva um pouco mais conservadora que a própria Andréa. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre meu posicionamento em relação à sexualidade, de acordo com a Bíblia, né, o que eu acho que a Bíblia diz. Eu queria dizer que eu sou ortodoxo, né, então eu prezo pela ortodoxia, acredito que a prática homoafetiva é pecado segundo a Bíblia. Não acho que seja um debate simples, mas eu vejo que existem bons argumentos para defender minha posição. Mas percebam que eu digo prática homossexual. Mas e quanto a você ser homossexual? O que eu acho disso? Quando alguém fala que é gay, alguém fala que é lésbica, alguém fala que é bissexual, por exemplo. Entendo também que ser homossexual não é
o assunto na Bíblia, né, é um assunto que não tem, assim, muito destaque, né, tem poucos textos para serem discutidos e por isso que traz uma problemática tão grande. E todos eles tratam, justamente, eles condenam, né, como pecado, a prática homossexual. Aí tem Levítico, eu vou trazer algumas expressões de alguns textos. Em Levítico a gente tem justamente, a gente não tem condenação ao homossexual, mas aquele que se deita, o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher. Então existe uma questão de prática, de envolvimento sexual, de envolvimento romântico ali. E também no Novo Testamento a gente tem aquelas palavras meio polêmicas, né, malakóia, sanokoitai, que também trazem uma questão de prática. E infelizmente hoje a gente tem traduções, né, meio estranhas, dizendo que os afeminados não reinarão no reino dos céus, Apocalipse, coisas do tipo, mas eu acredito que não seja uma tradução muito exata, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um livro muito bom, que é O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, do Kevin DeYoung, que ele vai destrinchar essas palavras do grego e explicar que é a prática e tal, que é envolvido ali. Dito isso, resumindo, eu acredito que a prática homossexual, você se relacionar romanticamente e sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, é pecado, segundo a Bíblia. Mas eu acredito que você ser LGBT, você ser gay, você ser lésbico, ser bissexual, eu não acho que seja exatamente um pecado. Dito isso, esses são meus pressupostos, a gente pode discutir eles depois, né? Não sei se vai ser muito polêmico, né? Infelizmente, eu estou muito cercado de pessoas que concordam comigo, aí acaba que nem sempre eu considero o que é escandaloso para mim é óbvio, enfim, tem esse problema. Vamos lá. Agora eu vou falar realmente sobre LGBTfobia, que vai ser um assunto bem diferente do que eu estou falando até agora. E eu queria dizer que eu não me preocupei em trazer soluções, no momento, na minha fala, para a LGBTfobia. Eu preferi trazer muito mais ela à tona, trazer dados, trazer o que ela é, e como ela funciona dentro da sociedade, dentro da igreja, para que nas perguntas a gente possa discutir juntos soluções e respostas bíblicas da igreja diante a LGBTfobia. Achei que seria proveitoso. Enfim, eu vou comentar o que eu estou lendo, mas eu quero ser o mais sucinto possível, então acho que lendo fica melhor. Eu queria falar, bem, sobre o que é LGBTfobia. É o preconceito e ou discriminação de uma pessoa pela sua sexualidade e ou identidade de gênero. E aí não é só você ser lésbica, bissexual, você ser gay, mas também você ser travesti, você ser trans. E tem outras letras dentro do LGBT+, né? Então, existem outras sexualidades. Então, seria isso, LGBTfobia, na sua definição mais básica, assim. E eu queria comentar como ela funcionaria, por exemplo, no dia a dia de uma pessoa, né? Quando a gente pressupõe que uma pessoa tem que ser hétero, quando ela tem postos, assim, que ou incentivam ou são LGBTfóbicos, né? E por que eu quero dizer isso? Como eu disse, você ser, dentro da igreja, você ser LGBT não necessariamente significa ser um pecado. Então, quando você está pressupondo isso como algo que a pessoa deveria ser, existe um equívoco teológico e existe também um posicionamento LGBTfóbico. Eu entendo que, às vezes, como cristãos, a gente deseja que as pessoas não pequem, né? Desejamos que elas sejam santas. E a gente não deseja que as pessoas sejam LGBT ou transgêneras, e isso é até compreensível. Mas impor essa expectativa, né, sobre o outro não ajuda, não é determinante, não muda a sexualidade ou o gênero da pessoa, tem consequências mais negativas do que positivas. Então, eu queria trazer que aí a gente tem que rever nossos posicionamentos em como a gente enxerga o outro, né, antes de ampliar para uma situação mais geral. Existem alguns tipos de LGBTfobia. Existe a LGBTfobia individualizada, que é quando a pessoa, ela é sente mal com isso, ela acha que ela não presta, que ela é uma aberração, e aí ela se sente muito mal por isso. Inclusive, geralmente são essas pessoas, né, que têm LGBTfobia individualizada. Elas geralmente são as pessoas que machucam outras pessoas LGBT, né, que são homofóbicas, que são LGBTfóbicas com outras pessoas LGBT, com essa questão do ressentimento, de você desejar o que o outro tem, a liberdade que o outro tem. Existe a LGBTfobia cultural, que seria a mais implícita, talvez, porque ela está na mídia, ela está na comunicação, ela está na falta de representatividade, se não está na falta de representatividade, na representatividade estereotipada de uma pessoa gay, por exemplo, aquela feminada, louca, a bicha louca, ou então a lésbica, que é a mulher com muitas características masculinas, forte e etc.
E aí tem todo um estigma de humor sobre uma sexualidade, né? E é bem complicado. E a LGBTfobia institucionalizada, que seria quando o governo ou a sociedade, as instituições, elas negam os direitos LGBTs ou então não querem que sejam implementados, não querem nem que sejam garantidos esses direitos para pessoas LGBT. E se articulam para que isso se mantenha ou então que aconteça, né? De as pessoas perderem seus direitos, caso elas tenham. Agora eu vou para os dados. Eu não consegui achar muitos dados sobre LGBTfobia no sentido de uma simples discriminação, de violência, de simples agressão psicológica, física. Tem mais informação e acho que isso talvez seja mais fácil de computar. O dado que eu achei foi que no primeiro semestre de 2019 foram registradas 513 denúncias de violência contra a população LGBT no Disque 100. Sabemos que nem todas as violências são registradas, né? Geralmente passa muito batido justamente por conta dessa cultura LGBTfóbica, mas mesmo assim eu acho que é um número bem alto de denúncias, enfim. E esse é o dado que eu consegui, assim, oficial sobre essas particularidades que são menos intensas, né, que não são mortes. Mas eu achei alguns dados em relação a mortes por LGBTfobia, né? E aí eu tirei do Grupo Gay da Bahia, que faz essa pesquisa e esse registro há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, há décadas. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar o Grupo Gay da Bahia, que eles têm os relatórios de vários anos. Eu não sei se eles têm todos no site, mas eu vi que eles têm de vários anos. E eu peguei o de 2019, já que o de 2020 ainda não está feito. E em 2019, 329 LGBT+, foram vítimas de morte violenta no Brasil. Não foi o ano maior, o ano que mais teve registro de morte foi em 2017. Acho que deu uma diminuída entre 2018 e 2019 também. Em termos relativos, as pessoas trans representam a categoria mais vulnerável a essas mortes violentas. Nós temos, nesses 329 LGBT, 174 gays, 118 travestis e transexuais, 32 lésbicas e 5 bissexuais. E em questão de proporção, né, porque temos menos transexuais de população, elas são mais vulneráveis e também por outras condições, né, porque pessoas trans, geralmente, elas têm número alto de evasão escolar, por exemplo, e aí elas não têm educação, não têm acesso ao mercado de trabalho e, na maioria dos casos, elas vão para prostituição para serem profissionais do sexo. E, bem, você está num lugar para se prostituir, geralmente de noite, de madrugada, num lugar vazio, sem ninguém, é muito fácil e é muito vulnerável. A pessoa está muito vulnerável a qualquer tipo de agressão, violência, porque não tem ninguém ali para ver, para proteger essas pessoas. Em questão de recorte racial, 50,2% de pessoas LGBT que morreram eram negros e 49,7% eram brancos. 1/3 das mortes violentas de LGBTs, sobretudo de gays e lésbicas, ocorreram no interior da residência da vítima. E eu achei importante trazer esse dado, porque nós estamos no momento que deveria ter isolamento social. O isolamento social é recomendado, exigido, e muitos de nós, LGBTs, estão em casa. E então nós estamos muito vulneráveis à violência, não só à morte, né, mas à violência física, à violência psicológica, verbal. E cabe pensarmos nisso, pelo menos pensarmos, orarmos para essas pessoas também, para que elas sejam protegidas, né? Como eu disse, enquanto as pessoas trans, especialmente os profissionais do sexo, a maioria delas foi executada na pista, no centro urbano, nas estradas ou em locais completamente aleatórios. Quanto ao suicídio de pessoas LGBT no Brasil, em 2019, dos 32 casos localizados no meio de comunicação, 40,6 eram pessoas trans, 37,5 eram gays, 21,8 eram lésbicas e 26,3... Não, desculpa, viajei aqui. Até aqui, o 21,8 eram lésbicas. A maioria era estudante, 26,3% tinha menos de 20 anos, mais jovem com 14 e mais velho com 44 anos. Eu queria fazer uma ressalva, dizer porque eu tô falando de suicídio, né? Porque tô falando de mortes de pessoas LGBT, geralmente se pensa que é uma pessoa que causou essa morte no outro, e por isso que é LGBTfobia, né? Porque é a pessoa que é LGBTfóbica que vai fazer isso. É estranho mesmo o suicídio ser considerado como um dado de LGBTfobia. Mas, se não me engano, nesse relatório mesmo, se não desse de 2018, do Grupo Gay da Bahia, tem um estudo do governo com uma revista de psiquiatria que diz que pessoas LGBT no Brasil são 6 vezes mais propensas
ao suicídio do que pessoas heterossexuais. E isso claramente é devido à LGBTfobia individualizada, cultural, né, da sociedade institucionalizada, que não garante os seus direitos, que dificulta sua vida ao longo do tempo, no trabalho, etc. Então, o suicídio de pessoas LGBT é LGBTfobia por conta dessas motivações que provavelmente causam, influenciam bastante a decisão de uma pessoa a tirar a vida, né? Agora eu vou para uns dados mais mundiais. Eu não trouxe muitos porque, bem, seria muito específico, mas eu tirei de uma organização chamada ILGA, não sei se eu estou falando bem brasileirado, mas é ILGA, que tem um relatório detalhadíssimo, são 500 páginas de relatório sobre LGBTfobia em cada parte do mundo, com recorte de continentes, países, alguns artigos falando sobre isso, né? E aí eu trouxe alguns dados mais gerais. 70 países aí tratam relações homossexuais como um crime. Em 44 deles, a criminalização vale para todos os gêneros, de mais para homens, e em 6, a lei prevê pena de morte. 32 países proíbem qualquer tipo de propaganda que mencione homossexualidade ou relações não tradicionais. A ILGA aponta que 41 países dificultam o trabalho de organizações que trabalham com temas ligados a gênero e orientação sexual, que vulnerabiliza esse trabalho. Eu queria trazer algumas coisas que a ILGA fala sobre o Brasil. Como eu disse, a ILGA traz esse recorte de todos os continentes, todos os países. Eu trouxe algumas coisas que ela aponta assim, em relação ao Brasil, nos artigos e nos dados. A ILGA cita a retórica homofóbica, né, que eles colocam, que impulsionou a eleição do presidente atual, né, seria todo o discurso do presidente. Ele mesmo disse que preferia, por exemplo, ter um filho bandido do que um filho gay, e outras coisas do tipo. A questão da Damares, aquela frase da Damares que viralizou, de menino veste azul e menina veste rosa, atrasando o debate do gênero no Brasil, se não atrasando, representando um atraso, né, dentro do debate lá no governo. E também cita o assassinato da Marielle Franco, que era uma mulher lésbica negra, ativista política do PSOL. Bem, eu espero que não tenha sido gatilho para ninguém. Quer dizer, eu devia ter avisado isso antes, né? Mas realmente são dados bem duros. E lembro quando eu fui fazer a pesquisa, eu tive que dar um tempo assim para mim, para respirar, para depois continuar, porque realmente é bem triste. Eu não tinha tanta consciência assim. Agora a gente vai falar sobre LGBT dentro da igreja, especificamente, que é a parte que eu entendo mais, porque é a parte que eu mais vivi, né? O contexto de igreja é o contexto que eu mais vivo, então eu entendo mais de LGBTfobia nesse contexto. E estudo mais sobre sexualidade aplicada à igreja, né? Então, é onde eu estou mais familiarizado. E antes de tudo, eu queria dizer que a igreja reflete a LGBTfobia da sociedade. Antes de dizer especificamente o que acontece dentro da igreja. A igreja não está à parte do que acontece dentro da sociedade. Inclusive, ela pode colaborar no que acontece dentro da sociedade. Então, se temos pessoas sendo agredidas verbalmente, psicologicamente, fisicamente, na sociedade também temos dentro da igreja. Se existem pessoas morrendo por serem LGBT, na sociedade temos também dentro da igreja. Então, não podemos simplesmente olhar para a sociedade como algo à parte, mas infelizmente hoje essa cultura e a LGBTfobia em si, ela está dentro da igreja também e muito enraizada. É interessante pensar que muitas igrejas adotam um posicionamento ou anticultura, ou contra a cultura, ou até transformação de cultura. No entanto, elas carregam toda a LGBTfobia que a sociedade também tem e encaixam ela nos templos e na sua teologia. Não dá para falar de redenção cultural se não falarmos de combate à violência em relação a essas pautas. Já é violência. O que eu quero dizer com isso? Porque, graças a Deus, hoje já se fala sobre a relação da igreja e cultura, cristianismo e cultura, do engajamento da igreja em relação à cultura, mas, infelizmente, esse debate não tem trazido, né, pelo menos na minha percepção, problemáticas da sociedade, assim, mais dentro da sociedade, olhando a sociedade. Tem trazido debates teológicos e um pouquinho distantes, assim, do que realmente está acontecendo na sociedade, né, no movimento dela. Então, é isso. Agora, descrevendo um pouco sobre como a LGBTfobia funciona dentro da igreja. Às vezes, ela não tem a ver exatamente com a sexualidade da pessoa. Muitas vezes também tem a ver com a performance. E aí, é uma coisa que a gente precisa dissociar dentro da nossa mente, que as pessoas LGBT, elas não têm uma performance específica.
uma pessoa gay, ela não precisa ser afeminada, a pessoa lésbica não precisa ser masculinizada. Esses estereótipos, justamente pela LGBTfobia cultural, estão dentro da igreja, inclusive, né, a gente tem essa coisa, né, que se o homem, ele é meio afeminado, já suspeita, já fica com cochicho, fofoca, e isso é problemático, né, porque primeiro que fofoca é um pecado, mas traz uma relação, uma comunhão muito ruim entre as pessoas LGBT e a igreja, quando a gente fica estigmatizando isso e incentivando esse tipo de estereótipo. E eu queria trazer um pouquinho aqui do meu testemunho em relação à LGBTfobia. Eu me converti no momento que eu disse que eu era gay para a igreja, né? E aí, eu tive um trabalho, né, para entender como ia funcionar minha vida com Cristo a partir disso. Aí eu me entendia como gay, me entendia como celibatário, era isso, eu vivia tranquilo. Na minha cabeça, essa questão cultural de estereótipo já era dissociada, então eu sou uma gay meio afeminada, né? E as pessoas percebiam isso e elas achavam errado isso dentro da igreja que eu estava. E aí, meu discípulo constantemente vinha reclamar de alguma coisa que eu tinha postado, alguma história engraçada que eu tinha postado no Instagram ou no WhatsApp, algum conteúdo. Quando eu falava sobre sexualidade nas redes sociais, eu também era criticado. Eu devia ter falado isso com o pastor e com a liderança para eles saberem, a igreja ficar com uma boa imagem e não ser escandalizado, né? Ninguém. E aí, isso chegou num nível, né, que começaram a vigiar meus status do WhatsApp, fofocarem sobre meus status do WhatsApp, que eu me senti que era inviável estar naquele lugar. É claro que eu estou falando da minha experiência, é claro que eu podia, por exemplo, mudar meu comportamento e continuar na igreja, mas foi tão difícil e com tanta gente má envolvida, né, fazendo coisas mais, focando realmente sobre minha pessoa, que na época eu não tive forças para tolerar isso e eu saí da igreja, saí com uma certa paz, porque o pastor realmente era uma boa pessoa, a gente falava sobre sexualidade abertamente, a membresia que dificultava um pouquinho a minha vida. Então, geralmente, quando a pessoa não tem essa performance afeminada, masculinizada, ela só vai receber preconceito, né? Receber, não, sofrer preconceito, LGBTfobia, quando ela declara a sexualidade dela, né? Quando ela evidencia essa sexualidade, né? De qualquer forma. E aí ela vai ser silenciada, porque existe essa coisa de padrão hétero, padrão cis dentro da igreja. E outra coisa que acontece, por exemplo, quando um adolescente fala para o pastor, olha, pastor, eu acho que eu gosto de meninos e não de meninos. Eles veem como um problema a ser consertado. Como eu falei, você ser gay, você ser LGBT, não é o problema. O problema é o que você vai fazer a partir disso. É o que você vai fazer com sua própria sexualidade. Se você vai submeter ao que esse mundo diz, ou que você vai se submeter ao que a Bíblia diz e a Cristo. E quando você submete a sua sexualidade a Cristo, não interessa qual sexualidade é. Você está submetido a Cristo, não tem o que condenar, não tem que colocar como errado em você. Então, quando alguém sai do armário para as lideranças, geralmente tratam como se fosse um caos, ou se não um caos, algo muito delicado, algo que seria tratado com muito cuidado, e às vezes porque dependendo do histórico da pessoa, a pessoa já pratica, ou já se envolveu, e aí existem outras questões que envolvem, não estou dizendo que é simples assim, mas assim, no geral, não é algo a ser tratado como um problema, restritamente. E aí, eu queria trazer uma reflexão de como seria uma igreja, o que eu acho que seria uma igreja menos LGBTfóbica possível. Seria uma igreja que não vê, por exemplo, quando uma pessoa sai do armário, como um problema, como uma polêmica, como algo que deve ser silenciado, como algo que não deve ser discutido, mas que entende, que confessa a sua ortodoxia, né, se você for uma igreja ortodoxa, assim, com todo amor e com todo respeito, não impondo essa ortodoxia para a pessoa, porque às vezes ela está muito confusa, ela está num momento muito desesperado, então você simplesmente colocar ali, tipo, olha, é isso que a gente acredita, você vai ou não, é muito simplista, né, pessoas são pessoas, elas têm sentimentos, então é muito impessoal isso. Também a pessoa pode fazer o que ela quiser com o corpo, e a igreja não pode restringir isso, ela tem que reafirmar seu posicionamento como igreja, no que ela acredita que a palavra diz, mas ela não pode obrigar ninguém, a nenhum membro, a que ele faz com o corpo. E eu entendo que uma igreja, assim, seria uma igreja muito diversa, porque imagina, pessoas LGBT não seriam silenciadas, então claramente elas estariam ali. As pessoas iam entrar sabendo que existem pessoas LGBT naquela igreja, existem não só essa diversidade sexual, mas outras diversidades que você pode pensar, porque acho que esses argumentos cabem em outras situações polêmicas também. E pessoas LGBT se sentiriam muito mais bem-vindas, porque existe uma comunidade como eles ali. E é bonito não só por isso, mas porque isso glorifica a Deus de uma forma muito especial. Hoje se fala muito que a igreja é um corpo, né? E esse discurso realmente é verdade, é muito bonito, mas hoje ele tem sido usado como um discurso silenciador.
de muitas pautas que são importantes, como a igualdade de mulheres, racismo e a LGBTfobia também. Então, acho que a gente precisa trazer também o ponto da diversidade dentro da igreja. Lembrando que a Trindade é um Deus com 3 pessoas. Então, a diversidade está dentro de Deus. Somos um corpo com múltiplas experiências, múltiplas pessoas com características diferentes, não só nessas questões que são tabu, mas, sabe, somos pessoas, somos diferentes, cada um é diferente, sabe? E é claro que precisamos lembrar que estamos ali, não por causa de nossa sexualidade, mas por causa de Cristo. Então, é isso que nos unifica. Cristo e o Evangelho nos unifica. Nós somos pessoas diferentes que estão em contextos diferentes e na sociedade tem lugares diferentes. Então, são coisas que não se contradizem, mas que devem trabalhar juntas de forma que glorifiquem a Deus. E a última coisa que eu queria dizer é falar um pouco sobre o único dado que eu tenho sobre LGBTfobia da igreja, um dado oficial. Bridget Ailing é uma mulher dos Estados Unidos, ela é lésbica e ela é celibatária, e ela fala muito sobre vitimização e LGBTfobia dentro da igreja. Ela, para mim, ela é a pessoa que pode falar sobre isso com toda autoridade. E ela vai lançar um livro, não sei se ela vai lançar esse ano, que se chama Heavy Burdens, que significa fardos pesados, que é quando a igreja, ela vai falar sobre como a igreja recebe pessoas LGBT e trata pessoas LGBT, e, bem, o nome já diz muita coisa, trata com fardos pesados, ou exalta pessoas heterossexuais, ou pesa muito sobre a vida dos LGBTs, fazendo eles cumprirem regras e normas que não necessariamente são bíblicas e são legalistas. Ela tem um texto lançado que é tipo uma introdução ao livro, que ela coloca um dado que eu acho que é de lá dos Estados Unidos, mas eu acho que é muito válido aqui também, que a fé religiosa é um lugar de prevenção ao suicídio. Você ter uma fé te previne, e esse ambiente religioso é um lugar preventivo do suicídio. Mas a fé religiosa não é um lugar de prevenção de suicídio para pessoas LGBT. E aí é uma problemática gigante. Eu lembro quando eu li esse dado, eu fiquei, meu Deus, onde a gente está, como a gente trata pessoas LGBTs dentro da igreja. Se essas pessoas não têm o que muitas pessoas têm, que é acolhimento e um ambiente que ajuda, é uma prevenção ao suicídio, sabe? E essas pessoas não têm acesso por conta da fé delas. Isso é muito complicado. Eu queria comentar rapidinho, porque eu sou gay, né? Se vocês estiverem dentro do assunto, dentro da comunidade LGBT, você vai ver que a comunidade LGBT fala muito dos gays, que eles só falam deles, né? Só falam da letra deles, que é como se fosse GGG+. E eu queria trazer outras experiências de outras sexualidades na igreja, né? Não só a minha, mas de pessoas bissexuais e assexuais. Eu vou falar aqui, eu conheço alguns amigos bissexuais, alguns assexuais, e eu queria trazer um pouco do que eles falaram aqui. Pessoas bissexuais criticam muito a igreja porque ela acha que a sexualidade é 880. E isso não é uma verdade. Ou a pessoa é hétero, ou a pessoa é lésbica ou gay. Ou seja, ou ela é homossexual, ou ela é heterossexual. E não é assim. As pessoas bissexuais estão ali para provar que não. Bissexual é você gostar de 2 ou mais gêneros, né? Então, elas são um pouco compreendidas dentro do espaço religioso. Existe um silenciamento em relação a essas pessoas, porque a gente não pode negar que lidar com pessoas homossexuais e lidar com bissexuais talvez seja um pouco diferente, né, em relação a casamento, celibato, como é que funciona para pessoas bissexuais. E não se fala disso. Também se fala sobre a expectativa, né, quando recebe a informação de que é bissexual, a expectativa de que essa pessoa tenha um relacionamento heterossexual. Se você gosta dos dois, você namora com o sexo oposto, tá beleza, casa, vive sua vida. Mas isso é complicado por quê? É claro que a Bíblia tem uma posição sobre casamento, né? E aí eu não tô aqui para discutir isso, mas nem sempre a bissexualidade se apresenta 50-50, né? Você gostar de 50% homens e 50% mulheres, né? Não é só isso a bissexualidade, mas enfim, tratando assim como as pessoas pensam. Varia de pessoa para pessoa como essa sexualidade se apresenta, como os desejos se apresentam. Desejos são involuntários, ou seja, a pessoa não espera ter atração por um certo gênero. É o que vier, sabe? Então, existem complicações aí. E eu queria ressaltar que existe uma complicação que não necessariamente a pessoa precisa casar, né? O celibato está aí para isso. Em qualquer caso, a pessoa é hétero ou LGBT. Mas aí não é assunto para hoje. Agora, em relação aos assexuais, né? Geralmente a gente nem sabe que existe ou entende o que é uma pessoa assexual. Eu realmente, antes de conhecer pessoas assexuais, eu não sabia o que era ser uma pessoa assexual. E é muito complicado definir o que é assexual, porque a assexualidade é um espectro, ou seja, existem variações de assexualidades. Então fica um pouco difícil definir. Mas seria uma pessoa que não sente atração sexual da mesma forma
que outras pessoas. E aí isso varia da radicalidade da pessoa nunca sentir atração sexual ou de algo mais meio termo, de a pessoa sentir, mas não sentir algo tão importante na vida dela. E aí trata como se fosse uma doença, né? Como se fosse problema hormonal, como se fosse devido a um trauma. E não é isso, né? É claro que isso existe, né? Pessoas que têm problemas hormonais e tem questão do trauma também, mas a sexualidade é uma sexualidade. Então ela não vem desses pressupostos de saúde e de trauma. E eu acho interessante que meus amigos falaram que quando uma pessoa é assexual e ela fala que não quer se relacionar, ela é vista como santa, né? Ah, você é celibatário, então, né? É um dom que Deus deu pra você. Só que não é bem assim. Até porque celibato não precisa, você não precisa ser assexual para ser celibatário. Mas primeiro que cabe pensar o que vem da queda na sexualidade e o que não vem da queda na sexualidade também, assim como qualquer outra sexualidade. E aí é um debate interessante que acho que nem eu tenho resposta. É isso. Nossa, eu não sei se eu, para mim, fiquei muito desconexo, mas era isso que eu tinha para dizer. Escrevi um pouquinho aqui. LGBTfobia existe e somos ensinados a ser LGBTfóbicos desde cedo pela cultura. A igreja, infelizmente, não tem colocado o assunto à tona, por preconceito ou por um discurso de ortodoxia claramente enviesado. O governo também não tem cumprido seu papel para defender a comunidade LGBT como minoria vulnerável. Cabe a cada um de nós desconstruir em nós todo o preconceito e nos juntarmos na luta anti-LGBTfobia nos espaços que estamos e como pudermos. Como os cristãos, a igreja é um desses espaços. A ortodoxia nunca nega o amor, mas sempre nega o preconceito e a discriminação. Por que esses valores parecem invertidos? Precisamos deixar claro que a comunidade é bem-vinda, pois onde ela ouvirá a pregação do Evangelho? Respeitar os posicionamentos de cada um, prezando sempre pela verdade das Escrituras na construção da igreja. Amar sempre, independente do que as pessoas escolherem seguir na vida delas. Não invisibilizar essas pessoas dentro da igreja, mas permitir sua voz e atender suas necessidades específicas, inclusive contra a sociedade LGBTfóbica. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero mesmo que a Espírito tenha agido, porque estava muito nervoso aqui. Obrigada, Guto. Foi bom demais, assim. Foi muito esclarecedor. Acho que tem muita gente com dúvida aqui também no chat. Várias perguntas, o chat bombou. O único caminho para pessoas LGBTQIA+, é o celibato? Excelente pergunta. Eu não vou trazer uma resposta muito certa, porque eu estou estudando isso também. Quando eu me assumi gay dentro da igreja, essa foi a resposta que me colocaram, pelo menos como temporária. E, aos poucos, o celibato foi sendo ressignificado para mim, como algo maior do que simplesmente abstinência sexual, mas como uma vocação de Deus, assim como casamento, para o serviço do reino. Então, o meu celibato, ele não depende da minha sexualidade, né? Por exemplo, se um dia Deus me transformasse, eu virasse heterossexual. E eu continuaria celibatário. Agora, se uma pessoa, por exemplo, se ela tem que ser celibatária sendo LGBT, eu tenho minhas dúvidas hoje, mas eu estou estudando por quê. Aqui, hoje, se fala sobre celibato, né? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é onde uma das minhas fontes principais as fontes lá americanas, que se quiser posso dizer aqui depois, se fala hoje de casamento de orientação mista. E o que seria isso, né? Um nome feio dele. Seria quando uma pessoa heterossexual se casa com uma pessoa homossexual. E existem exemplos vivos disso. Pessoas como Laurie Krieg e Jack Hill, tem um famosíssimo. Tem vários vídeos traduzidos dela sobre sexualidade. Elas são pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, mas são casadas. São mulheres que sentem atração pelo mesmo sexo, mas são casadas. Para mim é uma coisa muito chocante. Quando eu vi, foi algo muito chocante. Não tenho, infelizmente, muito material para defender esse posicionamento. Eu vou mais pelo testemunho mesmo, porque elas são mulheres incríveis. O casamento delas é louvável, assim, que a gente vê pela internet. Mas, assim, eu vejo como a Laurie é apaixonada por Jesus, a Jack Hill também. Eu acredito que elas fazem funcionar. Inclusive, a Jack Hill tem filhos, a Laurie também. A Jack Hill tá grávida. Então, eles têm sexo, né? Eles têm relação. E aí que fica o problema, né? Nossa, como é que eles vão ter relação sexual se eles não têm atração? E hoje se pensa, se realmente a atração física é uma questão muito importante, tão importante assim no sexo, na relação íntima entre as duas pessoas. Então, eu não respondo essa pergunta, mas eu trago justamente outra pergunta. Será que realmente esse casamento de orientação mista funciona? É válido? Eu sou muito otimista e penso que sim, pelo testemunho dessas mulheres, mas eu não tenho nenhuma
fundamentação teórica ou teológica em relação a isso. O Bruno quer saber se você acredita que as pessoas nascem com a sexualidade ou é algo que é construído socialmente. Excelente pergunta, porque eu também queria saber. É um debate isso, eu acho que até hoje a gente não tem nada decisivo em relação a isso, em relação ao gênero gay ou à construção social. Eu acredito que, como nós somos seres com várias facetas, acredito que a sexualidade é influenciada por várias coisas. Mas aí eu estou filosofando, né? Então envolve a questão familiar, a questão social também, mas também uma questão individual do ser humano. A queda, né? A nossa sexualidade é influenciada pela queda, e aí eu falo de qualquer sexualidade, não só LGBT. Então é isso que eu tenho para dizer. Hoje esse debate, e isso tem 300 artigos científicos defendendo outra posição, mas eu acho que eu nunca vi nada decisivo, assim, até porque acho que se tivesse, não teria toda essa luta e militância toda, tanto de um lado como do outro. Realmente. Bruno perguntou, você crê que as sexualidades diferentes da heterossexualidade vieram com a queda? Porque, como você diz, a prática da heterossexualidade não é pecado e a prática das outras são. Como isso é visto? Sempre tive essa dúvida. Então, vamos lá. Eu falei que a prática homossexual, ela é um pecado, né? E o desejo homossexual, ele provém da queda. Mas hoje a gente pode pensar se a heterossexualidade também não tem um pezinho lá na queda, não no sentido de, tipo, eu acredito que o relacionamento heterossexual é o estabelecido por Deus, que o casamento seria entre um homem e uma mulher e tal. Então esse seria o padrão estabelecido por Deus. Mas eu me pergunto se a heterossexualidade, no sentido estrito dela, seria o padrão divino. Porque, veja, Sam Barry fala no livro dele, não lembro qual livro do Sam Barry ele fala isso, mas ele fala que todos são pecadores sexuais, né? E aí envolve a heterossexualidade também. Porque, veja, você pode pecar sexualmente sendo hétero. E aí, você pode até dizer que não é exatamente o pecado da heterossexualidade, mas existe pecado na sexualidade heterossexual também. Agora, voltando ao meu argumento o argumento que eu estava. Não existe essas palavras, né, homossexualidade, heterossexualidade, LGBT, são conceitos posteriores, que não tem na Bíblia. E o conceito de heterossexualidade foi criado muito depois do Éden e foi criado num contexto secular, que eram pessoas, né, psicólogos, psiquiatras, querendo estabelecer um comportamento sexual, ou não só sexual, mas como se fosse um estilo de vida mesmo, você ser heterossexual como um padrão e o homossexual como um desvio de virtude, entendeu? E aí, isso não veio do cristianismo no sentido dos termos, né? E a igreja e o debate de sexualidade se apropria deles, porque é o jeito que a gente tem de falar dessa sexualidade, é inegável, né? A gente não é hétero, então é o quê, entendeu? Mas eu acredito que a gente pode analisar o Éden como algo muito maior que a heterossexualidade. Porque Adão, ele não simplesmente gostava de mulheres, ele foi preparado para Eva. Ele se une a Eva. E é isso que a gente tem. Ele olha para Eva e vê um complemento. Então ele não simplesmente gosta de mulher, mas ele foi criado para o casamento, ele foi criado para se unir a uma mulher. E a heterossexualidade, ela não é isso. Ela não é a expectativa de união, ela não é uma expectativa de casamento monogâmico, ela não é uma expectativa de atração para uma única mulher na vida. Por exemplo, se você é homem, né? Por uma pessoa do sexo oposto, seria a sua amada, que você vai casar para sempre, sua alma gêmea, etc. Mas essa heterossexualidade é uma atração muito mais ampla que o Eren está apresentando ali. Então, eu não vou dizer que é algo, para mim, muito claro, tipo, heterossexualidade também vem da queda, mas eu acho que a gente pode começar a refletir no que significa realmente o Éden, no que significa realmente aquela relação, a gente pode dizer estritamente que ali é um relacionamento heterossexual, que Adão era hétero, que Eva era heterossexual. Eu acho complicado, não simplesmente anacrônico, né? Porque a gente tem esses termos para explicar as coisas, para explicar a sexualidade. Mas acho que ele é muito pequeno em relação à profundidade e beleza da união entre Adão e Eva ali no Éden, da sexualidade ali apresentada no Éden. Então vale o debate, vale o pensamento. Aqui, eu estou muito socrático, né? O filósofo faz isso. Só traz mais problema para as pessoas. Tá lindo, tá ótimo. A minha grande questão é o seguinte, eu tenho amigos que defendem, que levantam a bandeira LGBT. E eu entendo que há diferença entre o ser e o fazer, mas quando eu, Giovana, e isso eu posso estar errada e eu não quero de forma alguma ofender, mas quando eu, Giovana,
vejo algo assim, me parece muito conivente, sabe? Eu vou dar um exemplo bem chulo para explicar como eu enxergo isso. É como se, por exemplo, eu tivesse um pecado meu e aí eu levanto uma bandeira meio que parece que eu tô me orgulhando desse pecado, entende? Mesmo que eu entenda a diferença entre o ser e o fazer. Eu entendo isso com muita clareza. E aí eu queria saber como você se posiciona nesse sentido, como você enxerga essa questão, até onde você acha certo ou não levantar a bandeira, e enfim, é isso. Polêmicas aqui. Eu entendo seu posicionamento. Acredito que o seu posicionamento não é diferente de muita gente, no sentido de, hoje, assim, as pessoas que falam de sexualidade, acho que elas falam nessa perspectiva que você está apresentando. Então, se você quiser confiar nelas, eu não julgo você, porque é uma perspectiva diferente que eu tenho e outras pessoas que falam de sexualidade hoje que não são tão famosas. É uma abordagem diferente. O que eu acredito? Bem, como você falou, acredito que ser, e você também acredita que ser não é um pecado. E aí, em relação ao orgulho, tem um texto falando justamente de que eu tenho orgulho. Falando do orgulho especificamente, o orgulho LGBT, ele não vem da mesma definição que o cristianismo tem de orgulho, né, historicamente falando. O meu argumento é que o orgulho LGBT ele é diferente do orgulho que a gente tem no cristianismo, que o orgulho, ele não é, o orgulho LGBT não é tipo, a minha sexualidade está no pedestal, ou então eu estou no pedestal e eu devo me sentir assim, eu sou incrível, né? E aí, o orgulho começou, né, no Stonewall, se vocês quiserem pesquisar, que foi um dia de resistência LGBT contra a violência policial, tinha um bar, enfim. Já tinham ocorrido outros casos de agressão policial e resistência, mas aquele dia foi um dia específico que foi memorado e foi comemorado depois. E aí, então, o orgulho, ele não tem a ver simplesmente com estou exaltando minha sexualidade ou algum tipo de exaltação e idolatria, sabe? Mas justamente de existência e de solidariedade e de você não se sentir vergonha de quem é. Eu acredito que eu não preciso sentir vergonha da minha sexualidade, não sei, o seu posicionamento, né? Mas eu acredito que eu não devo sentir vergonha da minha sexualidade porque ela tá, principalmente como cristão, ela tá submissa a Cristo. Então não tem do que me vergonhar, porque ele me aprova, né? Aí mesmo, sendo cristão, que eu me sinto entendendo todos os pressupostos teológicos, mas entendendo que isso não é motivo de vergonha agora que eu estou rendido em Cristo, entende? Então, por isso que eu defendo a posição de você poder, não é uma obrigação, você se orgulhar, você ter orgulho LGBT e usar a bandeira, porque a bandeira, ela é uma questão de simbologia e tem toda uma questão da comunidade. A comunidade é uma coisa muito bonita dentro do universo LGBT, que nós nos unimos diante da resistência, diante do preconceito, diante da violência. E eu acho que isso, inclusive, é muito cristão, né? Nós nos acolhemos, nos fortalecemos, nos unimos para lutar contra o mal, entendeu? E por isso que eu defendo que, como gay, eu faço parte da comunidade e eu posso levantar essa bandeira, entende? Mas eu acredito que esse posicionamento é muito polêmico, então eu acredito que pode assustar muita gente, então é isso. Você falou sobre o celibato e me trouxe uma dúvida, uma inquietação, mas eu vou tentar justificar. Eu falo como mulher cisbuto, né? Mulher que se identifica com o seu sexo biológico. E aí você trouxe a questão do celibato, que na religião que eu citasse, eu entendi bem, para a população LGBT seria interessante na igreja o celibato. Aí eu fiquei pensando, se uma pessoa se assume, né, LGBT e tal, o único recorte para ela, o último destino seria o celibato, não seria também uma forma de preconceito, de determinar sua sexualidade, definir como você tem que agir? E a segunda colocação é assim, talvez seja até um pouco polêmica, mas não é isso que eu quero causar, não. Acho que a igreja está muito longe ainda de discutir homofobia, discutir a aceitação da população LGBT. Eu falo isso porque observo, né, vejo os debates, vejo até a própria cura gay, que são pregadas nas igrejas. Acredito que a pessoa homossexual, essa população, teria um receio de ir para a igreja evangélica hoje, que não fosse destinada para esse público. Uma igreja normal, de heterossexual, acho que eles não seriam bem aceitos. Então a igreja ainda tem uma dificuldade em falar sobre isso, né? Em aceitar isso. Tem um colega que trabalha comigo, que ele é homossexual, assumido, e desde novo, ele é psicólogo, né? Desde novo ele sempre frequentou a igreja. E ele sempre me disse que foi muita tortura para ele, sabe?
é pecado, ele se implorando no joelho de madrugada, se finalizando o tempo todo. Então, depois de muitos anos, ele veio se desconstruir quanto a isso. Então, acho que a igreja não está preparada, ele se afastou um pouco da igreja, né? Ele cultua, ele ora, adora, tal, mas sem a questão de estar participando de nada da igreja, como ele participava antes. Então, assim, ele me disse em outra situação, ele fala que, para ele hoje, talvez a população LGBT teria uma aceitação maior em uma igreja destinada para esse público. Então, em outras igrejas comuns, pastoreadas por heterossexuais, porque ainda apresenta muito forte do preconceito. Então, essa é a minha questão. Como a gente fazer isso, trabalhar isso, sem ser na lógica do celibato, entendeu? Primeira pergunta foi sobre o celibato, né? Bem, eu não sei se você ouviu sobre o casamento de orientação mista, que seria, por exemplo, eu sou gay, casar com uma mulher, e aí eu falei que é uma questão complicada e que eu não tenho certeza de se isso é válido, não tenho toda a fundamentação para dizer, olha, isso funciona, mas eu vejo muitos testemunhos de pessoas que estão nesse propósito. Elas não deixam de ser LGBT, mas elas acreditam que isso não as impede de cumprir o propósito do casamento na vida deles, sendo que o propósito deles é o casamento e não o celibato. Então, a partir disso, eu já entendo que a sexualidade LGBT não é necessariamente direcionada ao celibato. Agora, por exemplo, se a pessoa não quiser seguir, por exemplo, que hoje entendemos como ortodoxia sexual, né? Se a pessoa quiser casar com um homem, casar com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, eu acredito que a igreja deve ter uma postura muito sensível. Bem, eu acredito que a prática homossexual é um pecado, né? Eu acredito nisso. E eu acho que a igreja não deve a igreja que é ortodoxa, ela não deve flexibilizar a sua ortodoxia nesse sentido de ter seus posicionamentos. Mas eu acredito que ela pode muito bem receber essas pessoas dentro do templo, receber igualmente essas pessoas dentro do templo. Aí cabe um debate um pouco maior sobre responsabilidades dentro do templo, como ministro de louvor, que é sempre uma polêmica, e essas posições eclesiásticas que eu acho complicado, já que geralmente as pessoas têm que têm que concordar com a confessionalidade da igreja, então eu acho sim um pouco complicado, mas acredito que na questão de membresia, da vivência e da comunhão, essas pessoas são totalmente bem-vindas, quer dizer, no meu conceito, né, mas elas deviam ser totalmente bem-vindas, e eu concordo com você no panorama que você colocou. A igreja, infelizmente, às vezes nem o celibato já fala que a pessoa não tem que ser gay, mas ela tem que ser heterossexual. Fala que tem demônio e expulsa demônio entre aspas, né, porque eu não acredito nisso. Ou então vai nesses psicólogos que fazem terapia de reversão, que já é comprovado que é totalmente ineficaz. Então, sim, é uma problemática. Isso causa muito trauma. Conheço pessoas que já passaram por esse tipo de processo de terapia de reversão sexual, não funcionou, foi traumatizante. E ainda é difícil para essas pessoas falarem sobre isso. Pessoas que foram lidadas como endemoniadas, pessoas que foram totalmente vistas como aberrações dentro da igreja. Então, eu compreendo a sua colocação, e ela é triste e ela tem que ser pensada. Então, por isso que eu falo que, independente do posicionamento da pessoa, ela tem que ser bem recebida. Ela tem que estar ali na membresia, em comunhão com os irmãos, né? Porque a gente pode se questionar um pouco sobre a fé dessas pessoas, né? Será que a fé dela realmente é falsa por causa da sexualidade dela? É uma questão a se pensar. Então, eu prefiro não ter esse tipo de juízo, de julgamento sobre uma pessoa, né? Como cristão luterano, acredito que a salvação vem pela fé, e então acredito que essas pessoas são bem-vindas e elas não devem ser tratadas com receio, ou com preconceito, ou com distinção. Não. Então, Guto, eu agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo, assim, é um assunto que a gente realmente precisa discutir mais, precisa debater mais, apesar dos pontos de vista serem diferentes entre nós, assim, foi muito bom para todos nós, eu acredito, agregou demais. E é isso, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Fala bem rapidinho para não ser cortada. Eu falta agradeço menos de demais por essa oportunidade. Agradeço pelo tempo, agradeço por vocês me terem me entendido, sabe? E respeitarem meu posicionamento e me escutarem, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Escutar pessoas LGBT nesse assunto, não escutar os héteros que estão falando sobre isso somente. É importante.
Eu acho que é isso. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer ao Bruno por essa oportunidade. É isso. Obrigado. Obrigada a você.